para todo mundo no nosso último dia de aula, de curso, na verdade, último dia de aula. E aí eu queria dar só uns recadinhos, que são, a gente está filmando, e aí a gente está passando uma autorização de uso de imagem, que é só para a gente poder filmar mesmo e depois disponibilizar o material. Lembrando de assinar a lista, e aí, depois, até o fim do mês, a gente vai encaminhar os certificados para quem frequentou até 2/3 do curso. E aí eu queria que vocês conferissem o e-mail de vocês para ver se está certinho, porque senão não vai ter como enviar. Na sequência, a gente vai passar junto também uma pesquisa de opinião, na verdade, que é mais para vocês, né, tipo, darem uma sugestão sobre outros temas que vocês têm interesse, como vocês ficaram sabendo do curso, enfim, para a gente ir mapeando um pouquinho novas possibilidades. E aí, na sequência, quando a gente encaminhar então o certificado até o final do mês, a gente encaminha o material de referência que os professores vão passar. E quem tiver interesse também, na sequência desse e-mail com certificado e tal, a gente está gravando, como eu disse, e, se vocês quiserem, depois vocês podem pegar esse material comigo, mas aí precisa agendar e tal, e aí precisa trazer HD, porque é bem pesado, são 3 horas, vira 6 horas, né, de curso, mais ou menos. Então, é pesado, então precisa ter um HD externo, mas aí é só combinar comigo e trazer que eu copio. Tá bom? Bem, é isso, então... Bom curso a todos. Então, gente, bom dia, né, a todos, todas. O nosso último encontro. Hoje, a ideia já era entrar, né, na questão aí das lutas, né, e resistência dos trabalhadores a todo esse movimento. Entretanto, né, como vocês vêm vendo, são inúmeras as reformas, né, reformas, entre aspas, aí, operadas pela ditadura, né, militar. E aí, então, a ideia é a gente fechar, né, um pouco hoje o restante aí das reformas. Né, a gente pretende só debater rapidamente aqui a questão urbana, a reforma educacional e a questão penal. Né? E aí a gente entra efetivamente nas lutas, né, e resistências aí dos trabalhadores a todo esse movimento. Então, acho que o Edmilson, né, que vai apresentar. Olá, bom dia, pessoal. Eu só queria avisar que nós temos recebido muitos e-mails, né, para pegar o material, então, a partir de hoje, a gente vai estar já respondendo esses e-mails e entregando o material. Quem tiver interesse, lembra de mandar uma mensagenzinha para a gente, que a gente vai encaminhar todas essas apresentações. Tá? Mais algum recado? Bom, como a gente estava falando, né, na aula passada, a ditadura militar ela também vai interferir no plano urbano também. E ela vai também criar aí as suas reformas também nessa parte que vai modificar um pouquinho a paisagem urbana das cidades. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria só falar um pouquinho da questão da rede urbana, da formação da rede urbana no Brasil e como que vai impactar, né, essa política da ditadura de reforma do plano urbano, vai impactar bastante na própria formação da rede urbana no Brasil. Né? Então, como eu falei na aula passada, a partir da década de 1930, você tem uma inversão desse padrão, né, de acumulação capitalista de agrário exportador para urbano industrial. É o primeiro momento que você começa a ter uma instalação de indústria de base no Brasil, um aceleramento da corrente migratória em direção aos grandes centros urbanos, principalmente os centros industriais, e aí o Brasil começa a se urbanizar. Né? Como eu brinco, o período que nossos avós vieram dos campos para as cidades, nossos tataravós, para alguns de vocês são mais novos, começam a vir para o campo para a cidade, começa a modificar um pouquinho esse padrão de acumulação agora urbano-industrial. Então, você tem um período de expansão da rede urbana, principalmente a partir da década de 1930. Basicamente, como a gente observa nesse mapa aqui, entre os anos de 1930 e 1960, é o que está indicado aqui na cor verdinha, basicamente você vai ter então uma expansão dessas cidades, da formação de novas cidades, principalmente aqui, né, no interior de São Paulo, no norte do Paraná, também aqui na região de Brasília, muito em função, né, da fundação de Brasília na década de 50, algumas cidades aqui na região de Alagoas, Sergipe, e é justamente esse período anterior ao período da ditadura militar. A partir da ditadura militar, dos anos entre 60 e 80, você tem aí, então,
a formação de uma rede urbana, agora já consolidada, muito por função da política rodoviarista do Juscelino Kubitschek, que vai interligar a cidade de São Paulo a diversas outras cidades do Brasil, você tem, então, a fundação de várias cidades, principalmente aqui na região de Minas Gerais, da Bahia e, principalmente, no sertão nordestino. Muito em função da política, né, da criação da Sudene, no período de Getúlio Vargas, e também na questão já da criação dessa relação da Sudan também, que vai estimular a fundação de cidades na região Nordeste, principalmente no período da ditadura militar. E, posteriormente ao período da ditadura militar, a partir da década de 80 e a década de 90, você já tem, então, o surgimento de cidades como reflexo daquela política de expansão das zonas agrícolas da ditadura militar. Então, você já tem a fundação de várias cidades na região aqui do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, principalmente produção de soja, de trigo, né? Você tem aqui na região do Centro-Oeste, principalmente a Tocantins, principalmente aqui a região de Mato Grosso, a formação de diversas cidades nessas regiões que são consideradas pela ditadura como período de expansão dessas regiões agrícolas da cidade. Então, a partir desse momento, como eu falei, você tem um processo grande, né, de intensificação desse industrialização e, principalmente, simultaneamente à industrialização, você tem, então, a formação de urbano e o aumento gradual de população nessas cidades. É um período de alteração dessas dinâmicas populacionais com essa intensificação da corrente migratória, como a gente vê nessas fotografias. Essas fotografias são do Memorial do Imigrante, do Museu do Imigrante. Então, para vocês verem, né, o Museu do Imigrante ele não só recebeu, no final da década do século XX, XIX, ele não só recebeu imigrantes estrangeiros, mas também na década de 40 ele recebeu muitos imigrantes interregionais, principalmente da região norte e nordeste, a partir aí da política rodoviarista do Juscelino Kubitschek, que vai facilitar esse deslocamento dessas populações, principalmente do norte e nordeste para cá. E são fotografias, olha, de baianos, nordestinos e pessoal do norte, principalmente, que também vão se hospedar na hospedaria do imigrante. Aí você tem, então, a partir desse aumento dessa população e desse movimento migratório em direção às grandes cidades, você tem um agravamento da crise urbana e da crise habitacional. Muitas dessas famílias vão chegar nessas cidades e, logicamente, né, com uma falta de moradia, uma grave problema de demanda por moradia, você tem aí um processo de encurtiçamento, né? Muitas dessas famílias vão viver ou nos cortiços do centro, ou vão começar, a partir da década, principalmente de 40, como disse a Ronick, o surgimento de muitas favelas, porque essas famílias elas têm que, né, se assentar na cidade. Elas têm que encontrar um abrigo na cidade para compor esse exército industrial de reserva. Então, é um período de grande favelização. Aqui a gente vê favelas, olha, na Avenida do Estado, favelas já na região da Brasilândia, favelas no centro da cidade de São Paulo, favela no Ibirapuera. A região do Ibirapuera é uma grande favela, até que foi removida a favela para fazer a construção do Parque do Ibirapuera. Então, é um momento, né, de grande crise habitacional, de grande crise urbana. E o surgimento de favelas, como lá no Rio de Janeiro também, que é um processo um pouquinho anterior aqui de São Paulo, vai provocar, inclusive, já a partir da década de 50, um pouquinho antes da ditadura, o surgimento de diversos movimentos de trabalhadores, no caso lá do Rio de Janeiro, dos trabalhadores favelados. Você já tem movimentos sociais, movimentos organizados, contra essa política de desfavelização de Getúlio Vargas e depois da ditadura, que vai continuar essa política de acabar com as favelas, de tirar essa remoção de favelas nas regiões centrais. A partir de agora, os movimentos dos trabalhadores favelados eles vão reivindicar a permanência dos locais de moradias onde estão, ou seja, um projeto de urbanização de favelas a partir de aqui, e são movimentos bastante presentes que começam a aparecer aí na cena urbana já. Aqui, no caso, lá no Rio de Janeiro, né, mais uma fotografia aqui da União dos Trabalhadores Favelados do Rio de Janeiro. E uma curiosidade aqui, que assim que a ditadura ela assume, né, a gestão do país, várias favelas vão ser removidas. Essa aqui, no caso, é a favela do Pinto, que ficava onde hoje é o bairro do Leme, no Rio de Janeiro, né, do Leblon, no Rio de Janeiro. Né? Então, até a ditadura era uma grande favela, aquela região do Ipiranga, e a ditadura ela vai começar suas intervenções, suas reformas no plano urbano, principalmente removendo essas favelas para fazer uma valorização do solo urbano, uma valorização dos empreendimentos imobiliários e abrindo aí o campo para essas novas empreiteiras, essas novas construtoras conseguir aí nadar de braçada, como a gente tem visto até hoje, né? Então, muito em função, né, desse aumento da população, você tem, a partir da década de 50 já, como eu falei, um período de intensificação
corrente migratória, você tem uma dispersão urbana na cidade de São Paulo, falando mais aqui na cidade de São Paulo. Então, o que vocês observam em verde aqui é o período de maior expansão urbana da cidade de São Paulo, que corresponde à década de 1950 a 1962. É justamente esse período pós-instalação rodoviarista de Juscelino Kubitschek que você tem, então, um aumento muito grande de populações migrantes interregionais chegando a São Paulo e uma ocupação, basicamente, dessa extrema periferia. Então, tudo que vocês veem em verde aqui é o período anterior à ditadura. Porém, quando a ditadura, então, assume, de 1963 até a década de 80, como vocês veem nessas cores mais quentes aqui, o amarelo, o laranjado e o vermelho, você tem, então, uma pulverização dessa população nessas franjas da periferia. Então, isso comprova, né, esse empobrecimento dessa população nas periferias brasileiras, nas periferias das grandes cidades, principalmente das regiões metropolitanas. Você tem, então, ainda mais, apesar da ditadura ela aprofundar esse padrão de acumulação urbana industrial, ela vai aprofundar a pobreza, vai dificultar o acesso à terra, né, que vai ser efetivamente extraída do salário a parte correspondente à casa própria, e uma pulverização de muitas ocupações, muitas delas irregulares, nessas franjas da cidade, em condições muito precárias de habitação, e que vai provocar, inclusive, principalmente aqui na região sul, como vocês veem aqui, justamente onde você tem grandes ocupações nas áreas de mananciais, o surgimento principalmente dos movimentos de moradia. Em São Paulo, o movimento de moradia vai começar principalmente no período da ditadura, na ocupação dessas áreas de mananciais, que a ditadura começa constantemente a intervir para fazer a remoção de milhares de famílias que estão nesse local. Bom, a partir desse momento, então, está se instalada uma crise urbana e uma crise habitacional. Você precisa, para a indústria se expandir, você precisa de ter o quê? Você precisa de ter trabalhadores na indústria, você precisa de ter o que o Marx vai falar, né, de um exército industrial de reserva, disponível para que mantenha seu salário rebaixado, se o trabalhador não quer trabalhar, ou acontece alguma coisa, você já tem outro trabalhador para colocar no lugar. Então, esse exército industrial de reserva ele vai facilitar, né, o rebaixamento salarial e vai também facilitar e vai proporcionar essa expansão da indústria a partir desse período, né? E aí você precisa o quê? O trabalhador precisa morar. Então você precisa começar a ter, a partir daí, a ditadura percebe que você precisa começar a intervir em política habitacional para assentar esses trabalhadores, principalmente próximo aos centros de produção industrial, né? Você tem, então, uma indústria nascente nos polos industriais do ABC paulistano, de Guarulhos, de Osasco, e aí você começa, então, a intervir em política habitacional para assentar esse trabalhador, e para que o salário dele não tenha, então, uma cota, não necessite o trabalhador uma cota proporcional à moradia, se você consegue garantir a moradia desse trabalhador. Como a gente disse, né, começa a ser, então, uma estratégia da ditadura militar intervir também no plano urbano, na política habitacional. No plano urbano, para facilitar e para permitir criar uma infraestrutura para o assentamento da indústria. A indústria ela precisa, né, como a gente fala, quando a indústria do automobilística ela se instala, junto com ela você precisa de vários outros equipamentos e você precisa de uma rede urbana bastante consolidada para ela também se expandir. Uma indústria automobilística precisa de um lava-jato, precisa de uma loja de mecânica, precisa de uma loja autorizadas para venda de carro, precisa de mecânicos, precisa de toda uma rede, de toda uma divisão social do trabalho que se dá no urbano. E o Brasil estava se urbanizando, você não tinha esses equipamentos. Então, logicamente, intervenção em política urbana e política habitacional, justamente, né, para dar um apoio para essa expansão dessa industrialização que estava, logicamente, como foco, né, da política da ditadura, essa industrialização principalmente com capital estrangeiro. Então, você tem, a partir da década de 60, você tem, então, uma maior instauração em política urbana e habitacional sem recorrer aos recursos públicos, né? Então, o que vai acontecer? No ano de 1964, a apenas 3 meses após o golpe da ditadura militar, vai ser promulgada a Lei 4.380, de 21 de agosto de 64, como eu disse, 3 meses após o golpe militar, vai ser, pela primeira vez, vai ser criada uma legislação direcionada, né, ao plano habitacional e ao plano urbano, que vai ser a lei que vai instituir a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, vai instituir o sistema financeiro para a aquisição da casa própria, vai criar o Banco Nacional de Habitação,
BNH, vai criar as sociedades de crédito imobiliário, as letras imobiliárias e vai criar principalmente o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Então, a habitação e a moradia e a intervenção no plano urbano e infraestrutura urbana vai se tornar, então, uma estratégia justamente para a ditadura, e essa lei vai facilitar, então, essa consolidação, então, no plano urbano. Então, em 64, de onde vêm esses fundos? Vou falar agora dos fundos, né? Então, assim, o Banco Nacional de Habitação de 64 ele vai se tornar, então, o órgão central, normativo e financiador do sistema financeiro de habitação. E como que ele vai usar, então, que ele vai proporcionar o financiamento de habitação? Simplesmente, então, a ditadura vai fazer o quê? A lei vai permitir a extração compulsória de todo trabalhador que é registrado pela CLT, vai ser retirado 1% do salário do trabalhador e vai ser destinado ao Banco Nacional de Habitação para a promoção de moradias de interesse social. A princípio, o Banco Nacional de Habitação vai ser criado apenas para financiar moradias de famílias de até 1 a 5 salários mínimos. Então, em 64, é criado o banco, e aí os fundos do banco vão ser, então, vão surgir com a extração compulsória de 1% da folha salarial. Pois bem, passado 2 anos, logicamente, você tinha bastante recursos para esse período, e você começa, então, aí, a partir daqui, as primeiras intervenções de se criar moradia, né, para essa classe trabalhadora e assentar esses trabalhadores próximos ao centro de produção industrial. Em 1966, como a gente viu, vai ser criado o FGTS, né, pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 66, que vai criar o FGTS. E o FGTS o quê? É aquela extração compulsória de 8% do salário de cada trabalhador, que vai para um fundo, e aí, então, esse trabalhador perdia a estabilidade do emprego, poderia ser demitido a qualquer hora, e, em contrapartida, assim que se ele fosse demitido, ele poderia pegar parte desse FGTS para utilizar, ou ele pode pegar o FGTS, como todo mundo sabe, para a construção da moradia, né? É uma forma aí, como veio lá, como eu falei para vocês, os institutos de aposentadoria de pensão, é a mesma lógica, né? O que é a previdência do trabalhador, deixa ele utilizar para a aquisição da moradia, a gente não precisa entrar nessa história, ele consegue uma moradia, ele vai ter, então, um abrigo, não vai precisar receber no salário a cota correspondente à moradia, então o próprio trabalhador resolve o problema da habitação. E aqui, fazendo só uma observação, que a gente não falou naquele dia, né, sobre o FGTS, que o FGTS, então, é uma poupancinha do trabalhador, que é extraído do trabalhador, e o governo vai falar como que você tem que usar o FGTS. Para vocês terem ideia, o FGTS, os juros do FGTS, era de 3, a cada 2 anos do teu dinheiro investido no FGTS, você tinha os juros de 3%. A gente até fez uma relação aqui, a poupança, ela está nos juros de quase 8% ao ano. E o FGTS, ele te dava 3% a cada 2 anos. Porque é aquela coisa, né, gente, é uma poupança tua. E assim, é um dinheiro teu, que é utilizado pelo Estado, né, e que você não tem, logicamente, autonomia sobre ele, e eles dão, então, esses juros baixinhos aí, para também, né, o trabalhador não ter muito dinheiro aí no final. Grande parte desse dinheiro vai ser destinado diretamente, né, para o Estado. Então, só mostrando aqui como que era perversa nessa política do FGTS em comparação, porque se cada trabalhador pegasse o FGTS e colocasse uma poupança, ao final quando ele for utilizar o FGTS, ele teria um dinheiro muito mais vultoso, né? Bom, gente, então, em 1966, 64 é criado o Banco Nacional de Habitação para financiar a moradia, em 66 o FGTS, e em 67 é criado o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, a classe alta, né, a classe que tinha renda acima de 12 salários mínimos, começou a observar que o Banco Nacional de Habitação podia, né, facilitar também a aquisição para moradias de famílias de alto padrão, né, famílias com renda acima de 12 salários mínimos. Então, foi criado também, a ditadura vai criar, juntamente com o Banco Nacional de Habitação, mais destinado à população de baixa renda, vai criar também o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, SBE, que é composto por poupanças voluntárias, essa elite, dessa população mais grande, com população com mais renda salarial. E aí, gente, em 1967, logo depois da criação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, quem vai assumir a gestão do FGTS? O Banco Nacional de Habitação. A ditadura vai pegar, então, toda a gestão do FGTS e toda a gestão do Sistema Brasileiro de Poupanças e Créditos e vai, então, ceder para o Banco Nacional de Habitação, que vai ser o financiador, não só da moradia popular no Brasil, mas também da moradia de alto padrão e também do próprio processo de urbanização. É o dinheiro do Banco Nacional de Habitação
né, obtido pelos dinheiros dos trabalhadores, do FGTS dos trabalhadores, que vão começar a ter vários empréstimos em vários campos, para as empreiteiras, para a construção das moradias populares, para as empreiteiras para a construção de moradia de alto padrão, e para as empreiteiras e concessionárias de economia mistas, as concessionárias de capital privado, também vão receber financiamentos do Banco Nacional de Habitação, ou seja, do dinheiro dos próprios trabalhadores, para fazer a expansão da rede de abastecimento de água, da rede de eletricidade no Brasil. Apesar do Banco Nacional de Habitação ser criado objetivamente para construir moradia de interesse social, como vocês observam nessa tabela aqui, apenas 33% foi destinado para moradias para famílias de renda de 1 a 5 salários mínimos. Quase 48% do dinheiro foi destinado para moradias de família de alto padrão, né, de salários acima de R$ 12.000. Então, a gente brinca, né, grande parte dos edifícios do Genópolis, dos edifícios da Vila Mariana, dos grandes arquitetos brasileiros, todos foram construídos com o Banco Nacional de Habitação, ou seja, com dinheiro da classe trabalhadora, basicamente, foram financiados com esse dinheiro, né? E, basicamente, então, 33% só foram destinados a moradias de interesse social. Então, é o período, pessoal, de criação das grandes companhias de habitação popular. Você tem a criação da Coab Guanabara, a Coab São Paulo, a Coab São Paulo, a Coab Paraná, a Coab Recife, ou seja, diversas companhias de habitação popular que começam a pipocar, as companhias de habitação da ditadura, que começam a pipocar em todas as grandes regiões metropolitanas de São Paulo, para quê? Para assentar esse exército industrial de reserva próximo ao centro de produção industrial. Então, para você conseguir um financiamento do Banco Nacional de Habitação, obrigatoriamente você tinha que ter um salário mínimo de 1 a 5 salários mínimos. Alguém aqui ganha mais do que 5 salários mínimos, gente? 5 salários mínimos são quase R$ 4.000, hein? Salarão. Só assim você conseguia um financiamento da Coab, no caso. Então, você tem aqui Coab Guanabara, grande parte daquelas remoções de favelas do centro do Rio de Janeiro, lá da região de Ipanema, da região também de Copacabana, todas as famílias vão ser deslocadas para onde? Para a Cidade de Deus, como todo mundo conhece. Então, conhecida a Cidade de Deus, o maior complexo habitacional lá no Rio de Janeiro, tão grande quanto aqui de São Paulo, as Coabs Arthur Alvim, as Coabs José Bonifácio, as Coabs Teotônio Vilera, a Coab Cidade Tiradentes, outras diversas Coabs, como a gente vê aqui, né? Aqui em São Paulo, Coab Arthur Alvim, aqui ó, a Radial Leste começando aqui a ser consolidada, a Coab Cidade Tiradentes, na década de 80, a Coab de Carapicuíba, né, os conjuntos de Carapicuíba para atender a população de Osasco, as indústrias de Osasco, e a Coab Sapopemba também. Ou seja, diversas companhias de habitação popular vão ser fundadas aí no decorrer aí dos anos. E, logicamente, essas companhias de habitação popular, elas tinham que ser lucrativas, né? Então, como que elas vão, que tipo de padrão de moradia que elas vão construir? Elas vão fazer o quê? Vão construir as unidades habitacionais com o padrão dimensional da moradia popular, que seria a moradia do espaço mínimo, tão propagandeada pelos congressos de arquitetura internacional na década de 20, na década de 30, né? Que a máquina tem que ser que a casa tem que ser uma máquina de morar. A casa, né? O próprio projeto lá do Le Corbusier, o Modulor, que vai falar, não, uma casa, o pé direito de uma moradia tem que ser suficiente para uma pessoa levantar a mão e tocar no teto. Você tem que ter uma moradia econômica, ou seja, uma moradia que seja um pouco mais barata para estar dentro, né, dessa renda salarial do trabalhador de até 5 salários mínimos, ou seja, ela tem que ser também, o financiamento tem que ser, sim, execuível, dá para o trabalhador pagar, e aí você tem, então, a construção dessas moradias em 2 padrões, basicamente, a Coab vai construir. A moradia de 45 metros quadrados, né, com os quartos para crianças, os quartos para marido e mulher, a cozinha, a sala, ou seja, toda uma lógica aí de controle já social, aí, de uma moradia mínima, bem compartilhada, com todos os serviços bem separados, e você também tem outro tipo de unidade habitacional, que é a casa embrião, que a Coab vai construir uma cozinha e um dormitório e um banheirinho, e vai ficar a cargo do trabalhador aumentar essa moradia de acordo com o seu interesse, de acordo com as suas rendas. Então, é esse o padrão da moradia, que vai ser criado pelo Banco Nacional de Habitação e que começa a ser aí carimbado em todas as cidades, grandes cidades brasileiras, e que vai ditar hoje o modelo de moradia e os planos censos que até hoje estão sendo instalados, né? Como a gente vê aqui do lado, aqui mesmo, né? Aqui aqui do edifício aqui onde a gente está, você tem esses edifícios aqui, já faz parte.
Aqui na frente aqui da Praça Júlio Prestes, aqui, você já tem a construção desses conjuntos habitacionais, que são o mesmo tipo de padrão desse modelo de habitação que foi criado pela ditadura militar. A ditadura militar vai criar, então, um instrumento de financiamento de habitação para que o trabalhador tenha acesso à moradia, a custos baixos, para diminuir o seu salário, né, para não precisar incorporar no salário do trabalhador o custo da moradia, e, logicamente, uma moradia, né, com condições bem ruins, com dimensões bem pequenas. Tá? E aqui também, uma outra coisa também importante de dizer, que esses grandes canteiros de obras, desses grandes conjuntos habitacionais, e até da própria infraestrutura urbana, né, você tem o quê? No Brasil, uma particularidade bem diferente. Enquanto nos países centrais, os canteiros de obras, você tem uma grande mecanização, com muitos guindastes, né, com muito material, betoneiras, elétricas, para você conseguir otimizar o processo construtivo. No Brasil, devido à grande demanda de trabalhador, né, você tem assim, e devido também aos baixos salários que são pagos nas indústrias da construção civil, no Brasil, o padrão de construção é um padrão bem pouco mecanizado, né? Basicamente, utilizando a força de trabalho do trabalhador, né? O esforço próprio do cara trabalhador. Então, os canteiros de obras, sempre com muitos trabalhadores, que vai acabar, então, absorvendo muito desses trabalhadores para a indústria da construção civil, e, em contrapartida, por conta dos seus baixos salários e pela alta mais-valia que eles promovem, né? O trabalhador vai produzir moradias com alto valor de custo e com baixíssimos salários. Então, grande parte desse dinheiro, então, que é recebido pela exploração desses trabalhadores do canteiro de obra, vai alimentar os setores modernos da economia. Então, as construtoras têm hiperlucro e repassam esses lucros, então, para as moradias. O Capacete Coloridos, né, que tem um documentário bem interessante, chama Capacetes Coloridos, em que a diretora vai fazer uma comparação, né, entre a construção da USP Zona Leste, né, comandada inclusive por alguns arquitetos, né, ligados à USP, e um canteiro de obras de um mutirão, não sei se na Zona Leste, né, Edmilson, e tal. E aí ela mostra que, enquanto no mutirão, por exemplo, o balde, né, de cimento, as mulheres lá do mutirão conseguiram, né, uma roldana elétrica, né, não sei como fala, bomba, para levar, né, mecanicamente. Na USP da Zona Leste, ela foi construída, os trabalhadores puxando mesmo no braço, né, aquele balde de cimento para cima. Né? Então, mostrando um pouco que, teoricamente, né, a USP, a construção da USP, que deveria seguir outros tipos de padrão de construção, é pior até a condição do trabalhador, muitas vezes até do que do mutirão, que já é difícil, né, construir mutirão, porque as pessoas acabam tendo que despender do fim de semana, né, a gente sabe que tem muito conflito, às vezes, né, está devendo trabalho e tal, mas é bem interessante, chama Capacetes Coloridos. Capacetes Coloridos, a diretora chama Paula Constante. Então, como a gente fala, né, ao invés de ele alugar aí um guindaste por R$20 mil, ele bota 20 trabalhadores ganhando R$800 e cumpre o mesmo serviço, né? E ganha ainda mais lucro. Então, é uma característica muito grande dos canteiros de obra, né, da construção civil brasileira, do período da ditadura e até hoje. Né? É uma lógica que continua no Brasil. A construção civil é feita por muito esforço de trabalhador e também de muita morte. É o setor que mais se mata, né, no Brasil, é o setor da construção civil. Bom, também, né, em 1968, como a gente está mostrando, né, isso tudo nos primeiros 4 anos da ditadura militar, em 68 vai ser criado, então, o Sistema Financeiro de Saneamento, pelo decreto, né, o Sistema Financeiro de Saneamento. Aí, o decreto 9.049, de 13 de outubro de 1969, vai permitir que o Banco Nacional de Habitação também financie saneamento. Ou seja, né, um banco que foi criado para resolver o problema da moradia da classe trabalhadora, que foi criado para financiar o acesso à habitação para a classe trabalhadora com renda de até 5 salários mínimos, vai financiar também, gente, a parte de esgotamento sanitário, expansão da rede elétrica e tudo mais. Então, em 1971, vai ser criado o Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento, e aí, então, com esse Plano Nacional de Saneamento, o FGTS dos coitados trabalhadores também vai financiar todas as empresas ligadas a esse setor de esgotamento sanitário. É o período de nascimento da Sabesp, da Eletropaulo, das grandes concessionárias de economia mista que começam a aparecer. Então, o trabalhador vai transferir o seu dinheiro, então, para essas economias, essas empresas
empresas de economia mistas, que agora, inclusive, têm investido mais na Bolsa de Valores do que investido na própria mesmo infraestrutura e melhoria da qualidade de serviço de saneamento no Brasil, né? Então, você tem abastecimento de água. Pois é, gente, o FGTS do Trabalhador vai também construir adutoras, vai construir usinas de tratamento, usinas elevatórias, reservatórios. O FGTS do Trabalhador vai fazer o abastecimento de água, um aumento de quase 5.300% da população atendida de 1968 até 1980. Todo é o dinheiro do trabalhador que vai fazer toda a expansão de abastecimento de água da população brasileira, o trabalhador brasileiro, com o dinheiro do FGTS também. Também, do esgotamento sanitário, vai ser o trabalhador brasileiro que vai financiar os coletores, as usinas elevatórias, interceptores, as grandes estações de tratamento de esgoto. Vão ser também os trabalhadores que vão, inclusive o FGTS, vai fazer drenagem urbana. Vai usar dinheiro do trabalhador até para fazer drenagem urbana. Galerias, postos de visitas, bocas de lobo, meio-fio, pavimentação. Tudo vai ser utilizado com recursos do FGTS, dessa estratégia da ditadura militar de utilizar o recurso do Fundo do Trabalhador para resolver o problema da urbanização, do próprio moradia, né, das moradias populares, e também do próprio processo de urbanização. Então, como a gente está dizendo, gente, por trás dessa propaganda da ditadura militar, de se tornar cada brasileiro proprietário de uma moradia, de possibilitar o acesso de moradia para todos, de melhorar a qualidade do urbano, então o que a gente observa é que, por trás de tudo isso, qual que eram os principais objetivos da ditadura militar no caso do plano urbano? Primeira coisa, transmitir para os agentes privados a arrecadação do Banco Nacional de Habitação, funcionando como um eficaz agente dinamizador da economia nacional junto ao capital financeiro e imobiliário. Basicamente é isso, né? Transferir o dinheiro do trabalhador para as grandes construtoras, quando vai surgir as grandes construtoras a partir desse período. Outro também objetivo da política, das reformas instauradas também no plano urbano: ativar o mercado imobiliário e torná-lo lucrativo para os investimentos com correção monetária dos financiamentos. Antes da ditadura, você não tinha correção monetária nos investimentos imobiliários. A ditadura que vai promover esses índices de correção monetária que vão tornar a moradia um negoção, né? O mercado habitacional é um mercado altamente, né, caro, altamente exclusivo e de grande lucratividade. As construtoras produzem aí, por conta, como eu falei, né, dos baixos salários dos canteiros de obras, produzem moradias a custo de R$50 mil e revendem ela por R$500 milhão. Haja visto como vocês têm visto aí esse boom imobiliário. Isso, né? É só pedir, e a própria correção monetária é uma invenção da ditadura, né? Isso é coisa brasileira, é igual jabuticaba, né? Então, é da ditadura, e, como vocês veem, tudo tem correção monetária, né? A nossa habitação tem correção monetária, a nossa dívida tem correção monetária, só o salário que não tem correção monetária, né? Que aí a gente depende daquele índice determinado pela ditadura militar e, geralmente, roubado dos trabalhadores, né? Outra coisa muito importante. Outra coisa também muito importante, né, ligada à intervenção e reforma no plano da construção civil, é justamente aquecer a indústria da construção civil e os demais setores que acompanham. Então, vamos pensar, né, a indústria, quando você... o que aconteceu recentemente no governo de Lula e Dilma, né, dos grandes projetos Minha Casa Minha Vida, que é o quê? Estimular a construção civil, porque quando você estimula a construção civil, você estimula diversos outros departamentos que acompanham, né? Então, quando você estimula a construção de viadutos, de grandes perimetrais, de grandes rodovias, e de grandes conjuntos habitacionais, você começa também a estimular os setores da metalurgia, porque precisa de vergalhão, precisa de esquadria metálica para colocar nas moradias. Você aquece a indústria do eletroeletrônico. Cada moradia construída, você precisa de uma máquina de lavar, uma geladeira, uma família que está vivendo. Então, a construção civil, ela aquece, ela irriga diversas outras indústrias. Então, era também uma estratégia da ditadura militar investir em construção civil para aquecer todas as outras indústrias que estavam acompanhando esse processo. Como a gente coloca aqui, né? Matéria-prima, ferro, cimento, as grandes empresas mineradoras, né? No canteiro de obras, metais, ferragens, louças, fiação e iluminação. E, após a conclusão da obra, o departamento 3 são os bens duráveis, setor de eletrodomésticos e também de imobiliário. Então, olha só, investir na indústria da construção civil, você também aumenta bastante, desenvolve bastante outros setores da economia brasileira. Também, outro objetivo dessa política era ampliar e diversificar os agentes e instrumentos financeiros, com maior segmentação e especialização do sistema privado, como a Dani já mostrou, né?
você teve uma reestruturação do sistema financeiro a partir daí, e, logicamente, você tendo agora políticas de financiamento habitacional, você tem, então, novos agentes que começam também a fazer essa política de financiamento habitacional, novos crediários, empresas de crédito, para dar crédito para o trabalhador, para conseguir pagar as suas prestações da moradia habitacional. Então, você também aquece, além da construção civil, também todo esse setor financeiro também que estava nascendo no período da ditadura. E também, principalmente, também criar fontes de recursos para investimento em infraestrutura urbana, ou seja, o próprio trabalhador que vai fazer o saneamento, abastecimento de água, o sistema viário, drenagem urbana, é o próprio dinheiro do trabalhador que vai, então, subsidiar essa expansão. E, como a gente vê, então, o Banco Nacional de Habitação, ele vai ser o agente financeiro mais expressivo do desenvolvimento urbano no Brasil e vai vigorar até o começo da década de 80. Né? Na verdade, o Banco Nacional de Habitação ele vai existir basicamente no período da ditadura. Quando a ditadura, logicamente, se encerra, também encerradas as atividades do Banco Nacional de Habitação. E gente, as transformações da paisagem urbana são as grandes obras que a gente vai ver a partir desse período. A ditadura militar ela vai criar, então, grandes obras da construção civil para aquecer essa indústria. Né? Então, nós temos lá no Rio de Janeiro a criação das grandes, do elevado da perimetral, as grandes obras de superestrutura, a própria ponte, presidente Costa e Silva, a famosa ponte Rio-Niterói, vai ser construída em 1973, também com os dinheiros do Banco Nacional de Habitação. O nosso Minhocão aqui em São Paulo é de 71. Essas grandes obras viárias vão ser, então, começar a própria rodovia Castelo Branco, uma mega obra de engenharia, complexa obra de engenharia para permitir a expansão da industrial, da região de Osasco para o interior de São Paulo, as próprias rodovias dos imigrantes, as grandes obras da ditadura militar, rodovia dos imigrantes também, esses grandes viadutos que consomem muito material da construção civil e aquecendo aí os diversos outros setores da economia. E aí você tem, apesar de você já ter toda uma rede rodoviária já implantada por Juscelino Kubitschek, você tem também no período da ditadura a construção, gente, de milhares de quilômetros de rodovias. É o período, como vocês veem aqui, né? Em 71, mais de 3 mil quilômetros de rodovias construídas, em 72, quase 5 mil, em 73, o dobro, mais ainda do que 5 mil. Então, logicamente, né, um processo aí de alteração das dinâmicas populacionais, da dinâmica urbana, da constituição do urbano, e, logicamente, né, pessoal, o surgimento das grandes construtoras. As construtoras que foram, muitas delas fundadas na gestão do Getúlio Vargas, né, os amigão lá do Getúlio Vargas vão fundar, né, algumas construtoras. Algumas vão ser criadas na ditadura, como a Estacom e a OAS. Olha a OAS aqui, ó, vai ser criada bem no período da ditadura, né? E você tem, a partir desse período da fundação dessas construtoras, no período da política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek até um pouquinho anterior, que vão se, né, desenvolver grandemente aí no período da ditadura. É a ditadura que vai, então, facilitar esse aumento de capital, triplicar essas empresas da construção civil ligadas a esses, né, esses gestores aí da ditadura. Olha aqui os nomes, né? A Delta, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, essas aqui, as nordestinas, tá? Essas aqui são as construtoras, as empreiteiras nordestinas, muitas delas que vão ser fundadas com as políticas do Sudene e Sudam, lá na região norte e nordeste, e aqui na região sudeste, as sulinas que eles colocam aqui, as Camargo Corrêa da Vida, essas outras aqui, que todas elas, você vê que todas elas estão envolvidas com esses escândalos aí, né, de corrupção e tudo mais. É justamente esse investimento em indústria da construção civil, não só de base, mas a construção civil de infraestrutura urbana e também habitacional, que vai transferir todo esse dinheiro do trabalhador para a iniciativa privada, para essas construtoras, a partir desses grandes financiamentos. Aqui também algumas empresas ligadas ao ramo de projetista, principalmente, que vão fazer os projetos das nitroquímicas, das refinarias de petróleo, a partir do período da ditadura, né, pós-Petrobras, para cada campo que vai ser aberto no mar, você precisa de o campo de exploração no mar, você precisa de todo um aparato, uma refinaria para fazer toda a purificação, a drenagem de todos esses petróleos. Então, tudo isso vai surgir com a ditadura, e aqui a gente colocou algumas, né, que são as grandes empresas aí de engenharia, que vão ganhar Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Ence Matsude, aqui da família Matsude, o Grupo Camargo Corrêa, ou seja, as mesmas empresas que estão até hoje aí, passado 40 anos, as mesmas empresas daquele período são as que estão hoje aí também detendo, né, o monopólio aí nessa
esse sentido mais de grandes monopólios, oligopólios já, né, Dani, de grandes construtoras da construção civil. E o resultado disso, no ano de 1985, das 100 maiores construtoras do Brasil, de faturamento, as 5 maiores detinham um capital de 56% do total das outras 95% construtora do país. Então, como a gente mostra, né, cada vez mais, o processo de oligopolização da construção civil também vai acontecer, não só, né, em vários setores, mas a construção civil, muito em função dessas reformas instauradas pela ditadura também. E aqui, gente, eu só mostrei aqui, eu vou colocar rapidamente, que entre apenas os 4 primeiros anos, então, como a gente mostrou para vocês, de 1964 a 1969, vai ser criado, então, basicamente, todas essas legislações aqui direcionadas, algumas principalmente ao plano urbano e outras que estão indiretamente ligadas, né? Então, como eu falei, há 3 meses do golpe vai ser criado o Banco Nacional de Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, né? A própria também as correções monetárias dos contratos imobiliários, 3 meses depois do golpe. Aí você tem 64 ainda, vai criar a lei que dispõe sobre condomínios e edificações e incorporações imobiliárias, vai ser essa lei que vai permitir a constituição de grandes conjuntos habitacionais e de quê? Incorporações imobiliárias, as grandes incorporadoras imobiliárias que a gente vê até hoje, com bastante atuação também aqui na cidade, principalmente na cidade de São Paulo. A própria Código Florestal, que vai ser criado em 65. Também em 65 vai ser criado a Companhia Metropolitana de Habitação e diversas outras companhias de habitação por todo o Brasil. Você tem também uma legislação específica em 65 que vai criar medidas de estímulo à indústria da construção civil, ou seja, muitas construtoras começam a ter isenção de impostos para compra de material da construção civil e, principalmente, se vão trabalhar com o ramo de moradia de interesse social. Então, vai ter uma legislação específica para as grandes construtoras, que elas têm pouco dinheiro, né? Então elas precisam de mais, logicamente, ajuda aí para construir as moradias, para financiar as moradias. O FGTS, em 66, vai ser então unificado, né, os institutos de aposentadoria e pensões e criado o Instituto Nacional de Previdência Social. Em 66 também vai ter até a regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto, engenheiro agrônomo, ou seja, as profissões que estavam ligadas diretamente à indústria da construção civil. Vai ser criado também, gente, o IBGE, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais e Aplicadas, ou seja, o IPEA e o IBGE são os institutos que vão dar os índices, né, que vão estipular os índices da ditadura, os índices de correção monetária, de inflação, também vai ser criado pela ditadura. E, por fim, também dispõe sobre a aplicação de recursos do Banco Nacional de Habitação no financiamento de saneamento, aquilo que eu comentei com vocês. O Banco Nacional também. Então, nos primeiros 5 anos de ditadura, né, você tem a criação de tudo isso que está aí hoje, regendo, né, e fazendo a regulamentação da moradia, do plano urbano, tudo isso foi criado pela ditadura. Essas intervenções nos 5 primeiros anos se deu mais numa instância federal, e a partir da década de 70, essas reformas vão se dar mais numa instância estadual e municipal. Então você tem, no caso de São Paulo, né, ainda você tem sobre o parcelamento do solo urbano, vai ser criado numa instância federal, então, ou seja, né, também na instância federal você vai ter uma legislação específica para facilitar o parcelamento do solo, para facilitar os índices de coeficiente de aproveitamento do solo, toda uma legislação direcionada também ao plano urbano, mas nas instâncias municipais, outras legislações vão ser criadas, né, como a gente está vendo aqui. Vai ser criado as regiões metropolitanas, né, uma lei que vai estabelecer as regiões metropolitanas no Brasil, vai ser criado, o IBGE, desculpa, vai ser criado nesse período aqui, e outros códigos de edificações, Plano Nacional de Desenvolvimento, vai ser criado aqui o CDHU, na década de 70, vai ser criado aqui também algumas alterações de algumas normas específicas para a produção de moradia de interesse social. E aí a Fundação SEAD, a Fundação IBGE também vai ser criada na década de 70. Então, primeiros 5 anos, as intervenções, as reformas numa instância federal, e depois, na década de 70, cada município, cada estado aí, fazendo as suas reformas da ditadura também nas instâncias municipais. É isso. Uau! Pois não. É extinto. Não, foi extinto e agora é a Caixa Econômica, né? Tudo agora é a Caixa Econômica que faz a gestão aí da política habitacional. Eu queria saber se o fato das obras terem sido realizadas com dinheiro da
Porque assim, apesar de você ter uma política de financiamento habitacional, como a gente disse, essa política ela só era para quem tinha renda, né? Então você tinha que ter até 5 salários mínimos. Então, na verdade, por excelência, a forma da população resolver o acesso à moradia foi através da autoconstrução. Na verdade, o padrão de moradia popular no Brasil não é Coab, não é moradias com espaço mínimo, é o quê? É a autoconstrução. É o trabalhador, com a ajuda dos amigos, a família, e que vai construir a sua moradia, né, nas periferias, aí, principalmente, muitas vezes, em terreno que não é ainda de posse dele, né, muitas vezes terrenos irregulares. E aí você tem essa questão de inflação. Na verdade, o que a gente observa é que nas periferias urbanas, o trabalhador ele só tem acesso a materiais de construção, no caso, porque muita parte desses materiais são produzidos nos próprios pequenos bancos nacionais de habitação que a gente brinca, né, os BNHzinhos das periferias, que são o quê? Que são as solarias artesanais, que são as fábricas de blocos que são lá nos fundos dos córregos, que conseguem produzir um material de baixo padrão, né, de baixa qualidade e acessível para essas famílias comprarem. Então, na verdade, existe, logicamente, uma inflação. Eu queria só comentar essa questão da inflação. A gente, pensando no desenvolvimento brasileiro, a gente percebe uma inflação estrutural no Brasil, né? Então, é uma coisa interessante, porque uma economia voltada para fora, ela importa muito. E isso pressupõe um encarecimento no custo de vida constante. Ela produz só o agroepop, não é? Só produz aquilo que vai ser uma agroexportação, aquilo que vai ser produto da exportação. Até a gente brincar que vai plantar batata ou quem é que vai plantar mandioca, né? Então, por quê? Porque, efetivamente, a gente não produz aquilo que as demandas nacionais da população brasileira precisa. Né? Então, acaba que tudo vem de fora, o que encarece o custo de vida, estruturalmente, no Brasil. E, além dessa inflação de demanda, né, que acaba batendo mais, no fundo, na classe trabalhadora, especialmente de alimentos, que a gente está vendo agora, né, a inflação está braba para o trabalhador, né, porque o alimento... Né, cai uma chuva mais pesada, não tem feijão lá, né, no Irecê, na Bahia, e aumenta o feijão. Mas a gente já discutiu também, né, o outro encontro, que aqui no Brasil a gente tem uma inflação de lucro, né, o que explica que o Brasil, apesar de ter uma economia, por exemplo, estagnada, né, os economistas chamam de estagflação, está parado. Está parada a movimentação, ninguém está comprando, mas, mesmo assim, a inflação está subindo. Por quê? Porque esses grandes grupos, né, eles começam a perder lucro na crise por falta de demanda. E aí, como eles têm uma posição geralmente monopólica, eles passam. Eles não aceitam perder lucro. Né? Uma empresa americana, por exemplo, não aceita trabalhar no Brasil se não tiver, no mínimo, 15% de lucro. Uma empresa europeia não aceita trabalhar no Brasil se não tiver 20%. Então, começa a cair o lucro, o que eles fazem? Eles repassam o aumento para o produto deles. Eles, geralmente, são uma estrutura monopólica. E aí, então, você tem inflação mesmo com queda de demanda. Né? O pessoal não está comprando, mas está aumentando a inflação. Beto, por quê? uma coisa interessante de considerar também, que nas contas nacionais, se a gente for observar o período da ditadura, né, em especial, quando o Geisel assume em 74, tem todo um debate que não, apesar dos 10 anos de ditadura, não se conseguiu diminuir o índice inflacionário, mesmo maquiado, né? Então, olhando para isso, a ditadura usou esse argumento para dizer, olha, a gente precisa aprofundar o padrão de acumulação. Mas, olhando as contas, inclusive pelos próprios economistas liberais, eles apontavam que a ditadura usou o choque do petróleo e o aumento dos juros americanos como uma forma de justificar o aumento inflacionário e, inclusive, os déficits das contas nacionais. Só que, efetivamente, o próprio modelo de organização da produção nacional gerava já constantemente, justamente por ter de importar tudo. Esses grandes grupos que o Beto e o Edmilson colocaram, eles precisavam, cada expansão da produção, importar mais os insumos dessa expansão. E essa importação era o maior peso que existia nas contas nacionais, muito mais do que o petróleo, muito mais do que até a custa de juro. O juro também concorria, né? Mas o grande fator determinante ali dos déficits das contas nacionais era o aumento da importação e os empréstimos de dólares para remeter os lucros novamente, tanto para comprar, para importar, quanto para remeter. Isso gerava um alto custo financeiro, e isso era repassado sempre
num processo inflacionário, né? Então, os preços, né, como o Beto colocou, além dos preços monopólicos, então a gente tinha uma inflação de 60% dos produtos mais básicos. Os produtos monopólicos, pensando aí, eletrodoméstico, carro, tinha 190%. Então, para a gente pensar, né, assim, que essa inflação, que foi usado o argumento de que seria um problema do petróleo, seria um problema de aumento salarial, nenhum desses elementos tinha tanto peso quanto a forma de organização da produção. Era ela que gerava, e gera ainda hoje, porque a gente ainda tem muito dessa base, né, desse modelo, está ainda na economia brasileira, ela gera constantemente a crise. Né? Então, o José Chazin, na Miséria Brasileira, ele vai falar: o Brasil vive na crise por meio da crise. Na crise e por meio dela. Ou seja, a crise é estrutural aqui. Crise dos processos de acumulação, né, que tem que dar altas taxas de crescimento e tudo isso é succionado. Succionado como forma de taxa de lucro para o exterior. Né? Então, isso foi uma coisa que o Goulart mesmo identificou, né, tentou segurar um pouco a remessa de lucro com a lei de remessa de lucros até 10%. Aí o capital internacional riu na cara dele, né, falou: sou socialista. Né? Então, essa inflação, né, apesar de ter agravantes, né, então a gente vê que o sistema financeiro ele tinha lá o seu imposto financeiro o tempo todo em todas as transações. Então a gente tem agravantes, mas efetivamente essa inflação desde da década da virada, né, da instauração do primeiro golpe, a República, né, que tiraram os mantos anacrônicos do rei, derrubaram, foi um golpe militar, mas desde aquele momento, na década de 10 a gente já tem lá Comitê de Defesa Proletária, né, em defesa do quê? Do custo de vida. A gente vai ver isso agora aqui, mais com calma, detalhada. Eu queria saber, você falou da lei de parcelamento do solo e tal. Eu imagino que, nesse momento, com essa população crescente, fosse necessária uma lei para parcelamento do solo mesmo, né, para organizar minimamente. Mas quais foram os itens dessas leis que beneficiaram a indústria da construção? Então, na verdade, assim, você tem razão, né? Você tem que ter uma regulamentação aí do solo urbano para você fazer a expansão, uma expansão urbana sustentável, uma expansão urbana organizada, né? Mas no caso aqui são vários itens, né? São leis muito extensas que abarcam não só a questão de classificação de região rural, urbana, mas também questão de como você fazer a partilha do solo, como você fazer as medidas, como você vê as áreas que são um pouquinho mais instáveis. Mas a questão que se dá é criar esses instrumentos, inclusive instrumentos que vão facilitar parcerias públicos-privados, para você facilitar, criar instrumentos para que essa acumulação capitalista que está se dando no plano financeiro também comece a se concretizar no solo urbano. O processo de encarecimento do solo, o processo de exclusão, o processo de segregação, muitas vezes espacial também que se dá, você criando áreas exclusivas para empresas, para você criar concentração, por exemplo, de empresas atuantes em determinado setor no mesmo local. São várias particularidades. Cada legislação, cada município vai criar a sua legislação urbana, sua legislação de zoneamento, de parcelamento do solo específica, mas o que está por trás disso é esse instrumento, na verdade, de você conseguir fazer com que tenha uma legislação que beneficie, né, essas grandes construtoras, beneficie essas grandes incorporadoras imobiliárias, dividindo, né, a partir desse parcelamento do solo, deixando áreas mais com maior destaque para essas construtoras. Cada legislação, cada município tem a sua legislação, mas a que a gente está colocando aqui é a criação desse instrumento para também facilitar a acumulação capitalista também agora no plano urbano, no solo, não só nessa questão financeira. Jimmy, também é uma questão do que gerou os planos diretores, né? Então, se a gente pensar nas ZEIs, que são zonas de especial para a indústria, zonas especiais de interesse social, zonas especiais de moradia. Ou seja, zonas... A gente percebe isso ainda hoje, né, quando a gente vê a especulação. Por exemplo, para a construção da estação ali na 14 bis, da linha laranja, uma nova linha, né, teve toda uma mudança no plano diretor. Era uma área ali onde tem a escola de samba Vai-Vai. É uma área tombada, uma área de ZEIs de preservação. Foi transformada em ZEIs de transformação, justamente para poder subir incorporações ali, né? Prédios,
condomínios, numa área que ali é uma área tombada, uma área que tem mais de 1.000 casas, é uma área onde a escola de samba ensaia há mais de 80 anos. Então, tinha todo um debate, uma briga, uma disputa territorial. Então, até hoje, a gente percebe esses instrumentos como forma mesmo dessa disputa. E, muitas vezes, os negócios definem, os interesses econômicos definem muito mais do que, efetivamente, um planejamento estruturado para a população, etc. Um caso específico, que eu vou até citar, já que você tocou nesse assunto, esse decreto-lei aqui, o decreto 14.025, regulamenta os artigos tal, fixando normas especiais para arruamentos, loteamentos, conjuntos habitacionais. O que foi essa legislação? O Código de Obras da cidade de São Paulo define toda edificação acima de 10 metros de altura, com piso acima de 10 metros de altura, obrigatoriamente tem que ter um elevador. Então, a Coab estava gastando muito, as construtoras na construção dos edifícios da Coab estavam gastando muito dinheiro com essa parte de elevador. Então, vai ser criado essa legislação específica que vai fixar uma norma especial e vai permitir que o pé direito de uma edificação, que no Código de Obras não poderia ser menos que 3 metros, para moradia habitacional, pode ser com 2,50, porque aí, somando os 5 andares, que é a altura máxima de um edifício, você não precisa colocar o elevador. Então, esses instrumentos que vão se adaptando com a lógica, do que você quer das construtoras. Então, os instrumentos estão dados, você tem uma legislação, mas que você está sempre fazendo uma adequação para que você aumente ainda mais esses ganhos de produtividade, principalmente dessas grandes construtoras da construção civil. Né? O que eu acho, assim, teoricamente, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Teoricamente, tudo que eles falam, se fosse assim, seria maravilhoso. Sim. Você está reduzindo, se não está pondo o elevador, você vai reduzir o preço da obra. Mas esse preço da obra reduz para o aumento de lucro, exato. Quem está fazendo a obra, exato. não para diminuir o preço que eu pago. Exato. E os prédios têm 5 andares. Eu vou pagar 50 mil reais. Aí eles vão tirar o elevador, você pensa, não, porque eu ia pagar 80. Não é verdade. Então, tudo é o que está por trás. Porque, óbvio, você fala, o fundo de garantia tem que fazer a pavimentação. Tem. Mas tem verba orçamentária destinada para isso, né? O problema é onde quem é que lucra. Tem um lucro. Você perde dinheiro, você perde o que você vai ganhar. E isso não passa. Ninguém fala sobre isso. Quem é que ganha de verdade com as leis que são colocadas? Porque é assim, né, gente? É bom a gente reforçar. Então, o que aconteceu? O Banco Nacional de Habitação, ele cata o dinheiro da obra integral e passa para a construtora o valor integral da obra. Não vai dando picado. A construtora fala, esse complexo vai custar 5 bilhões de reais. O Banco Nacional de Habitação dá os 5 bilhões de reais na construtora, ela constrói a unidade, devolve para a Coab, e a Coab vai fazer a cobrança do proprietário. Então, se o proprietário não tiver dinheiro para pagar, ficar inadimplente, ele não vai pagar para a Coab, mas a construtora já recebeu o dinheiro integral do Banco Nacional de Habitação. Então, o Banco Nacional de Habitação ele vai funcionar o quê? Para catar o dinheiro do FGTS e transferir para as construtoras, integralmente. Porque você tem um orçamento que vai todo para a construtora e depois a construtora passa o objeto para as grandes negociadoras, no caso Coab, e a Coab, então, que vai fazer a cobrança do coisa. E tem mais uma coisa perniciosa, é que a política de habitação vai permitir que utilizar recursos do FGTS para a compra de estoques de terra. Não sei se vocês sabem, mas a Coab São Paulo é a maior proprietária de terra do município de São Paulo. Quase assim, 1/5 do município de São Paulo são glebas da Coab São Paulo. E todas essas glebas foram compradas com dinheiro do FGTS. Então, o trabalhador, ele deu dinheiro não só para a construção da moradia financeira, mas até para a construção, para a aquisição desse estoque de terras que a Coab hoje tem. E as companhias, o que dirá as companhias do Rio de Janeiro, Coab e Guanabara. É tudo nosso. A Zona Oeste tudo do Rio de Janeiro, nosso. tudo é da Coab e Guanabara. Grande parte. A gente pagou tudo. Né? Tudo foi nós que pagamos também. Exato, fora isso, E tem então, isso e tem a perfeitamente terceira o que ele ainda, disse. Caio, porque você paga o FGTS, depois paga o financiamento da Coab, e ainda quando você vai morar, chega lá, não tem reboque, não tem aparelhamento no banheiro, você não tem nada, então você termina de construir, não tem corrimão na escada, não fizeram nem o elevador e não tem corrimão na escada. Pô, como que você faz? Faz uma vaquinha dos trabalhadores, então paga 3 vezes, né? E ainda no final, pode ser que não chegue a nunca adquirir o termo de propriedade do apartamento. Muitos, com o encarecimento do processo, a inflação e etc., acabavam sendo despejados. E ainda deixa o morador assim constrangido. Eu não estou colocando piso,
Exato. Ele tinha levantado ali. Ó. Fala. Depois dessas perguntas inteligentíssimas, eu até... Segundo ali, eu ia perguntar uma coisa. Se houve alguma manipulação, algum... Vamos falar já. Do governo, forçando o IBGE a falar, não, é esse resultado aqui que eu... Olha, o IBGE a gente ainda não... O IBGE é um órgão público, né? É. Então, pensar que tem interesses também, né? Então, a inflação, por exemplo, de agora. A inflação está subestimada, né, gente? Porque, inclusive, a gente tem uma lei aí que investe de acordo com a inflação, não com a demanda. Quer dizer, se aumenta a demanda por escola, já falando, já puxando, se é para falar, vamos falar. Se a demanda aumenta por escola, o que a gente faz? Os pais agora podem educar, né? Então, isso foi uma lógica, né, constante. Ao longo do século XX, por exemplo, no caso da educação brasileira, produziu um sistema educacional sempre muito seletivo, né, com um forte caráter excludente. Né? Então, o que a gente vai ver é que a escola sempre foi para poucos. E o mercado de trabalho, efetivamente, era o destino da grande maioria. Né? Então, portanto, os déficits, se a gente pensar nos déficits educacionais, né, de vagas, etc., de escolas, sempre foram enormes no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, ao final da década de 80, você pode passar, por favor, 33% da população era analfabeta, acima de 15 anos. Da população acima de 15 anos, quase 40% da população brasileira, em 1980, era analfabeta. Então, os índices de analfabetismo são muito grandes. Né? Esse é o livro da Maurilane Bicas e o Freitas, que é a história da educação no Brasil, 1926 a 1996. E daí tem bastante dados, é bem legal para quem quiser aprofundar esse tema. Então, mesmo com manobras para maquiar os indicadores, que é o que você está falando. Né? Então, a gente percebe que a maquiagem dos índices, dos indicadores, foram sempre uma regra no Brasil. E, infelizmente, não só do passado. Né? Então, o que a gente vê é que, para dar conta disso, no caso da educação, criou-se, no período ditatorial, a progressão automática. Olha o índice de analfabetismo. 18.146.977 em 1970 analfabetos. Uma vergonha nacional. Diziam os militares, inclusive. Né? Então, por isso, justificam-se as reformas. Reformas também no campo da educação. A reforma, por exemplo, do 1º e 2º grau, que nós estudamos. Sabe aquele negócio de 1ª a 4ª série, aí depois de 5ª a 8ª, agora é o 9º ano, né, gente? Agora tem o 9º ano. Então, a reforma de 1º e 2º grau criou a estrutura que nós temos hoje de educação. Uma educação para o trabalho. Somos filhos da reorganização escolar da ditadura. E mesmo a universidade também passou a seguir novas orientações a partir da reforma universitária de 1968. A educação se colocava pautada na repetição, na memorização, na padronização e muito na castração. Até hoje, a gente pensar na escola, a gente ainda tem esses elementos, né? Ainda tem essas qualificações. Uma escola, uma educação produtivista, uma educação baseada na noção de capacidade útil. Aprenda na prática. Faça a diferença. Né? Então, a ideia de uma capacidade útil, que eu estou aprendendo tem utilidade, eu posso ganhar o quê com isso? Né? Daí a vinculação entre educação e mercado. Também individualizando a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso de cada um. Ou seja, o esforço individual de escolarização te dá o sucesso ou o fracasso que você tem na sua vida inteira. Então, a formação aí de um capital, né? Olha como o discurso vai manobrando, né, aí a educação. Um capital. Essa é a teoria que vai estar por trás das reformas da ditadura na educação. Capital humano. A teoria do capital humano, né, ela é reflexo, inclusive, da escola. Ela mostra a escola como uma empresa que tem que dar lucro. Tem um filme muito interessante que chama-se Lute como uma Menina, do Flávio Columbini.
mostra as ocupações das escolas no ano de 2015 e 2016. Né? Então, com um déficit de 2 milhões de vagas, os adolescentes ocuparam as escolas. E, nesse filme, tem uma poesia muito legal da Carla Prandini, que ela termina a poesia falando assim, que a casa grande trema. E essa é o questionamento dos estudantes naquele momento. Que reorganização escolar é essa? Que reorganização educacional é essa? Foram os estudantes, as crianças, o infante, in negação, fante, particípio presente do fare, em latim, falar, aquele que não fala. Será a alfabetização da ditadura militar, o Mobral em ação. Vocês já lembram ou já ouviram falar desse tal de Mobral? Quando a gente estava no 2º grau, a gente zoava. Olha, esse cara é um Mobral. Olha o bullying, olha o bullying. Os movimentos de educação popular, né, estavam em altíssima, em alta, porque, no final dos anos 50, o Paulo Régulos Freire, né, Paulo Freire, ele vai ter uma experiência muito interessante e vai trazer das paisagens mutiladas do Recife uma educação inovadora, que partisse da vida, criou círculos, um movimento, círculos culturais, um movimento de cultura popular nacional. Poxa, isso está começando a ficar ameaçador, hein? E esses movimentos, então, aqui a cartilha, que é um documento, um panfleto, né, essa cartilha é proibida, viver é lutar. A cartilha, então, que vinha dentro desses materiais produzidos pelo movimento de cultura popular. Né? Então, a ideia era, inclusive, nem tinha escola, né? Então, a ideia era que não fosse a escola, mas a comunidade fosse o processo educativo. Os pais, a escola, a comunidade inteira, as crianças, né? Os adultos. Aliás, educação de jovens e adultos se tornou aqui o mote da educação. Porque o analfabetismo não é uma vergonha nacional. Então, o que a gente precisa? Dar conta desses indicadores. Né? Além da progressão automática, se cria aí outros instrumentos. Né? Esses movimentos, então, passam a ser caçados. Só para a gente ter uma noção, que a gente não pode passar sem falar o que tinha na cartilha. Primeira lição lá, olha, gente, viver é lutar. Lembrando que, assim, né, gente, os movimentos culturais faziam xilogravura, trabalhavam com as linguagens populares. Né? Então, para ser alfabetizado, você partir não do tapete, caminho suave. Né? De suave não tem nada aprender isso, né, gente? Mas aqui, no caso do Paulo Freire, o povo... viver é lutar, alfabeto, consoantes e vogais. Segunda lição, o povo de um lugar forma uma comunidade, tipos de letras. Ou seja, olha a forma como você vai construindo a partir daquilo que faz sentido, inclusive para os trabalhadores. Né? Então, o trabalho de todos ajuda o trabalho de Deus. É claro que também essa teoria, né, todo esse movimento estava ligado às comunidades eclesiais de base, todo um movimento cristão. Né? E aí por diante, né, a gente vai ter outras lições, né, e são sempre ligadas à luta. No 11. O povo precisa do trabalho das mulheres, masculino, feminino. Né? E aqui outras lições mais da cartilha que foi proibida. Exatamente. Então, esses movimentos passaram a ser altamente perseguidos, né? Desmantelados, reprimidos, caçados, exilados. O próprio Paulo Freire passa a ser... Ele era, inclusive, presidente nacional, né, de órgãos importantes da educação naquele momento. Então, ele vai ser como escorraçado do Brasil, praticamente. Né? Ele vai ser perseguido, e, a partir daí, decreta-se o Decreto 53.886, de 64, criando a educação de jovens e adultos, na verdade, reformulando totalmente, né, o EJA, de um lado, então, que a gente vai ver aqui, passa a ocupar o centro das atenções, o EJA, né, o centro da mediação entre Estado e sociedade, aí dentro do escopo educacional, e a ideia era incrementar uma certa coesão social, o símbolo da democracia do regime. Democracia do regime ditatorial. Tratada como possibilidade, então, de mobilidade social. Né? A educação como mobilidade social. O governo militar, então, cria a Cruzada da Ação Básica Cristã,
em contraposição aos movimentos populares. A Cruzada ABC contou com recursos internacionais. Capacitar o homem analfabeto marginalizado a ser contribuinte do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Então, esse era o slogan, né, da Cruzada ABC, a ideia de uma consciência democrática cristã. Foram desenvolvidos projetos da Cruzada ABC de 64 a 69, contrapondo-se aos chamados grupos extremistas do movimento popular. Né? Em 15 de dezembro de 67... Vamos ver só qual que é essa. Isso. Surge, então, aí a Lei 5.379, criando o Mobral. Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Em 1970, né, como a gente falou, eram 18 milhões de analfabetos, 33% da população. O Mobral, então, vem com uma estruturação. Mobral central, coordenações estaduais e comissões municipais. O analfabetismo teria de ser erradicado pelo Mobral. 4 programas o Mobral tinha. Alfabetização funcional. Aprender a ler, escrever, contar e hábitos do trabalho. É claro, né, gente, pensando num projeto maior, a educação aqui, a reforma educacional, ela está servindo também para uma plataforma econômica da ditadura. Com novas instalações de empresas, de cadeias produtivas, você precisa de hands, mãos de obras. Né? Então, você precisa de mão de obra, que é assim que a classe trabalhadora é vista, como mãos. Então, a alfabetização funcional foi um deles, a educação integrada foi outro, Mobral cultural foi outro e Mobral de profissionalização. O programa de educação integrada, PEI, foi implantado em 1971, sob a perspectiva de formar mais adequadamente a mão de obra. Ou seja, recuperando os atrasos dessa população analfabeta, reciclando a mão de obra. E vai desenvolver outros projetos mais ao longo da ditadura. O programa Mobral Cultural é de 73. Né? É de 73 e também vai servir ao programa de profissionalização. São convênios de qualificação profissional. Né? Então, com programas intensivos de preparação de mão de obra. Quais as principais diretrizes do Mobral? A descentralização da ação, porque imagina um país inteiro, né? Então você tem que ter velocidade nas respostas, centralização do controle, portanto, apesar da descentralização dos órgãos, né? Comissões e coordenadorias. E a definição de objetivos que estejam ligados a essa recuperação da mão de obra. Então, a gente vê que o Mobral, efetivamente, ele se traduzia para uma visão mais técnica, portanto, a gente percebe isso, uma característica das reformas educacionais, né? Produtivista, tecnicista. Então, por exemplo, a reforma universitária de 68. Naquele momento, né, todo o sentimento de um setor, de alavancar um setor privado de universidades. A Universidade do Rio de Janeiro, a PUC, Rio, ela é uma das primeiras, né, de 45, como aqui também de São Paulo, mas ela vai crescer bastante, inclusive, nesse momento de estímulo também às universidades privadas. Ocorreu um crescimento desse setor. E, de um lado, a federalização de algumas universidades estaduais e a criação de outras universidades. O movimento estudantil, naquele momento, tinha uma presença muito marcante, muito forte. Estava mobilizado. Os anos 60, né, a Uni somos nós, eram os slogans, né, do movimento. Eles tinham congressos nacionais importantíssimos, que estavam criando aí um debate sobre a reforma universitária no prisma dos estudantes, com as diretrizes dos estudantes. Né? Começaram a brigar, que não queriam, aí começaram os dissidentes, né? As pessoas que ficaram sem vaga, tiraram 5,1 e não tinham a vaga mais. Que era exatamente para promover Isso que você está falando,
Exatamente. A gente tem até o respingo hoje, né, dos projetos de financiamento da educação superior serem nesses termos, seguirem essa orientação. Por isso AI-5. Eles saíram todos para a rua, porque pensa se é possível. Até o ano passado, meu irmão entrou na faculdade com 5 e eu com 5,2 já não entro mais. Então eles foram todos para a rua. E era uma luta de classe, porém, porque não era, né, gente? Não eram os trabalhadores pobres também não, né? Era uma classe média que estava ficando cheia. Então, porque justamente o que você está falando, o Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação na época, ele se deparou com esse déficit. E aí, o que fazer? A universidade não é para todo mundo. A universidade é para uma elite técnica. Esse departamento 3 precisa de engenheiro, precisa de advogado. Então, ou seja, está com problema, né? Não tem a vaga, não tem ainda as universidades, teria de construir, teria de abrir a possibilidade de vagas. Não tem vaga para todo mundo. Então, o que a gente faz? O vestibular. Surge aí o vestibular. O vestibular legitima, portanto, o não atendimento da demanda. Né? Por a ideia de um merecimento, de meritocracia, né? Então a gente percebe que criou-se aí alternativas, né, para justamente encobrir a falta, a ausência, né, de um investimento. Né? Então a gente não tem, a ditadura inclusive foi responsável em ampliar o número de escolas. A escola pública, quando você vê uma escola pública, você olha para a cara dela, para a arquitetura dela, você reconhece, não reconhece quando é uma escola no meio das pode estar a cidade, você vê do alto a cidade, você reconhece uma escola pública. Por quê? Porque o projeto arquitetônico, inclusive, e toda a expansão do número de unidades escolares veio da ditadura. Salas para 40 pessoas. Grade.